pelotões de guerra, nos pelotões de guerra, sentinelas vigilantes, sentinelas vigilantes, velando por nossa terra, velando por nossa terra. Brasil acima de tudo, Brasil acima de tudo, o ideal no coração, o ideal no coração. A gente sempre sentiu a necessidade de ter uma tropa que tivesse condição de atuar, né, de uma forma mais específica, não aquela tropa regular ali, do recruta, né, que estava no serviço militar obrigatório. Você tinha que ter algo mais, você tinha que ter um plus. E aí foi dentro dessa realidade que aí nós temos que citar o nome do Topã, né, do então Tenente Topã, que era do Batalhão do Galeão na época e fez o curso de operações especiais do BOP, da Polícia Militar, em 93. Na época não era nem BOP, era Companhia Independente de Operações Especiais, se eu não me engano, era CIOSP, uma coisa assim. Então o Topã saiu caveira em 93, servindo no Batalhão do Galeão, e em 94 ele foi para o RJ, ele foi para o Santos Dumont, lá para o nosso batalhão, e começou a desenvolver o treinamento de um grupo pequeno, com outros militares, outros graduados, que também já tinham feito o curso do BOP. Né? Aí entrou o Sidraque, Abreu, Macedinho, né? Levou com ele outros militares que eram do Batalhão do Galeão, que também eram caveira, né? O Adarcelino, o Brandão, o Gilberto, e ele começou a treinar com esse pessoal, né? Desenvolvendo todo aquele combate urbano aprendido ali na realidade ele do BOP. Tentando adaptar, lógico, né? Porque o BOP é uma unidade de polícia, tem uma atividade muito específica de polícia, né? Nós somos Força Aérea, então a gente precisava usar as técnicas de combate de localidade que o BOP tem, que são excelentes, mas adaptando para uma realidade de Força Armada, né? Com certeza. E aí o Topã começou a desenvolver esse treinamento com esses militares que eram caveiras, e aí ele criou o tal do GEI, né? O Grupo Especial de Infantaria. Né? Foi daí que surgiu, isso foi o embrião. Né? Foi o embrião, o GEI, né? O Pelops ele surgiu muito tempo depois. Em 94 criou o GEI lá, com esses militares, e ao longo do tempo, outros militares do batalhão, apesar de não terem o curso de operações especiais do BOP, eles foram se integrando a esse grupo e aderindo a esses treinamentos. Foram compondo ali o grupo, né? E com o tempo a gente começou a ter militares que fizeram comandos, que fizeram guerra na selva, que tinham curso de paraquedista. Então a gente começou a agregar um grupo de militares que tinham uma formação muito boa, mas também muito ampla. Miscigenou muito, né? Muitos conhecimentos de várias áreas, mas para o fim da Força Aérea talvez iam querer... Eu tô tentando entender, né, também como tentou ali funilar para o objetivo da Força Aérea, né? Sim, então o que acontecia? A gente reuniu várias especializações, militares formados com várias especializações, e puxava um pouquinho do conhecimento de cada curso desse para aplicar dentro do que a gente precisava ter em um grupo de Força Aérea, um grupo de infantaria da Força Aérea, né? E outros militares que eram do batalhão, que não tinham os cursos de comando e tal, mas tinham um sangue na veia, né? Vibravam, DNA, também começaram a se reunir, né, a esse grupo e participar dos treinamentos. Isso começou em 94, até que em 96 já era um grupo um pouco maior, e aí saiu do padrão de grupo para ser pelotão. Né, já estava com uma força no tamanho de pelotão. Já tinha mais elementos operacionais para atuar, né? E aí que foi criado o Grupo Especial de Infantaria, se transformou em Pelotão Especial de Infantaria. Então o GEI transformou-se em PEI. Isso foi daí que surgiu essa ideia, então, dos Pelopes ali. Vamos então acreditar nessa ideia de termos uma tropa especial aqui. E como surgiu, assim, a ideia do Pelopes? Foi logo depois disso ou teve uma demanda maior? Ainda demorou. Então, vamos lá. Então eu falei de até 93, 93 já era pelotão. Ao longo desses 3 anos que eu falei aí, né? Esse grupo começou a fazer vários cursos buscando especialização, então a gente fez sobrevivência no selva, sobrevivência no mar, montanha, São João del Rei com exército, o pessoal do BOP ministrou lá pra gente o curso de
negociação negociação de sequestro e resgate de reféns, fizemos um curso de tiro de combate avançado no Parque Material Bélico. Então, a gente estava buscando especializar aquela tropa, né? E aí, em 94, é que surgiu... nós precisamos... A gente percebeu o seguinte, a gente está com um grupo especializado, mas eu tenho comandos, eu tenho um paraquedista, eu tenho não sei o quê, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e a gente estava precisando criar uma doutrina própria e padronizar procedimentos. E foi aí que surgiu o estágio, né, que na época não era curso de operações especiais, era estágio básico de admissão ao pelotão especial de infantaria, era EBAPEI o nome, né? EBAPEI. E aí, em 94, ocorreu o primeiro EBAPEI, né? Fui lá na Ilha dos Ferros, né, que era uma ilhazinha que tem ali na Baía de Guanabara, que era administrada pela Força Aérea, e uma ilha isolada, só tinha gente ali lá. Era a semana 0, né? Não, ali a gente começou a realmente a formatar o curso, né? E os alunos desse primeiro curso foram exatamente esses militares. Que já tinham esses que já estavam ali participando das atividades, mas que não tinham nem o curso do BOP, nem de comandos, nem esses cursos mais específicos. E aí foi que nós começamos a integrar realmente o grupo, e os primeiros soldados começaram a entrar no pelotão, né, a efetivamente integrar o pelotão. E ao final do estágio, do primeiro EBAPEI, o pelotão já consolidado, já treinado e tal, ocorreu o quê? Operação Rio. Operação Rio 1. E aí foi o primeiro batismo de fogo do pelotão, que foi a Operação Rio 1, logo depois do final do estágio. É essa dúvida que eu tenho, né? Porque é até engraçado, né? A gente tá conhecendo mais a história, eu sou um punhal formado e tô conhecendo mais. Operação Rio, eu achei que tinha sido somente uma só, então foram mais de uma Operação Rio? Na verdade foram, tecnicamente chamaram de Operação Rio 1 e depois Rio 2, né? Foram muito próximas, tiveram algumas características operacionais, vamos dizer assim, um pouco diferentes de uma para outra, né? Mas nós participamos das duas operações e sempre naquela tendência de ocupar as comunidades, né? O Rio de Janeiro já estava com problemas sérios de criminalidade, com narcotráfico, de criminalidade, e a ideia era reprimir o poder que o narcotráfico tinha nas comunidades, né? E aí a grande operação que a gente participou logo de cara foi a invasão do Complexo do Alemão. E nessa operação, assim, como funcionou o chamado para esse pelotão? Porque provavelmente, geralmente, quando operações adentrar em território terrestre, né, eles levam o exército, né, os fuzileiros navais, a aeronáutica sempre fica mais na parte dela, né, que é a aérea, né, com aquele apoio aéreo. Como é que foi essa é uma dúvida minha, talvez até do pessoal. Como chamou, assim, a Força Aérea tem um grupamento especial. Como aconteceu? Foi uma reunião do Ministério da Defesa? O senhor lembra ainda? Eu sinceramente eu não sei lhe dizer assim nos detalhes. Como foi o chamado? Eu era tenente, né? E tenente, tenente é ponta de linha também, né? A gente não participa das decisões de alto escalão. Mas a verdade é que a Força Aérea ela não participou só com o Pelopes, né? Na época era PEI. Havia necessidade de um efetivo muito grande, porque a gente realizou um cerco de todo o Complexo do Alemão. Uhum. Então, esse cerco foi realizado pelas tropas convencionais, né? Então, o pessoal montou um cerco enorme. E aí o pessoal que era comandos, FE, os comandos anfíbios, o Paraçá, nosso Pelopes, né? Nosso pelotão, aquelas tropas que já tinham um treinamento melhor, mais específico, especializado, elas receberam missões diferentes. Então, a gente não participou do cerco. Né? Entendi. Eu posso adiantar aqui, posso dizer algumas coisas, né? Mas, por exemplo, na noite que ia acontecer, na madrugada que ia acontecer a operação, que estava mantida sob sigilo, aquela coisa toda, o nosso pelotão, por exemplo, recebeu a missão de infiltrar na comunidade lá, na Surdina. A gente infiltrou durante a madrugada, antes do cerco acontecer, e ocupamos uma posição que seria utilizada ao raiar do sol como zona de pouso de helicóptero para desembarcar as tropas convencionais que iam terminar de fechar o cerco lá em cima do morro. Então a gente entrou
incursionou pela comunidade na madrugada, tomamos posição, ocupamos, protegemos aquela zona de pouso de helicóptero, até que, quando raiou o sol, os helicópteros começaram a chegar e desembarcar as tropas que começaram a fechar o cerco na parte mais alta da comunidade. E os outros grupos especiais também tiveram missões similares, cada um com a sua missão. E interessante também que a primeira missão real do pelotão foi proteger uma ZPH, uma zona de pouso de helicóptero, que é coisa de força aérea. Que é coisa de força Entendeu? aérea, exatamente. Assim, não foi, não. Pô, proteger uma zona de pouso de helicóptero, né, infiltrar em um local e proteger para que um helicóptero nosso possa pousar e executar É responsabilidade da Força Aérea. É uma responsabilidade nossa. Então, foi muito interessante isso aí. Depois que esse cerco ele foi complementado, foi executado, foi consolidado, esses grupos, né, especiais, eles passaram a atuar dentro das comunidades. Ali, a gente ficava meio que de stand-by, né? A gente ficava meio de stand-by ali. Foi nessa época que surgiu aquela situação do Disque Denúncia e tal. E quando, através do Disque Denúncia, a gente recebeu um input, na posição tal tem um grupo de traficantes escondidos, ou tem droga, tem armamento, aí a gente ia para dar o bote e para tentar capturar esses meliantes, né, ou recuperar essas armas e drogas. E aí, durante toda a operação, a gente ficou sempre, a gente ia, dava o bote, prendia o que tinha que prender, fazia o que tinha que fazer. Fazia incursão, retraía. E retraía para um QG que a gente montou dentro da própria comunidade, né. Então, esse foi o batismo de fogo do pelotão, né, na época PEI ainda, que a gente começou a colocar em prática, em missão real, o que a gente vinha treinando, o que a gente vinha realizando. Aquele trabalho de há algum tempo. E foi daí então que começou a surgir a ideia de assim, vamos criar o Pelopes. Como surgiu? Daí que começou mais ou menos, ou ainda tinha mais alguma trajetória? As coisas na Força Aérea, elas não acontecem assim de uma hora para outra, né? Até hoje, eu acho que até hoje. Eu acho que as Forças Armadas ela tem essa característica mais conservador, né? De amadurecer as coisas aos poucos. A gente não faz as coisas assim, né? Vamos fazendo. Então as coisas vão acontecendo gradativamente, né? Essa operação, essa participação nossa nas operações Rio 1 e 2, eu entendo que ela foi muito importante porque a gente mostrou na Força Aérea que a gente tinha uma tropa capaz de executar esse tipo de missão. E que a infantaria da aeronáutica não cumpria a missão só intramuros, né? Extramuros também. Existia, dentro da própria Força Aérea, alguns setores que questionavam a necessidade ou até mesmo a capacidade da infantaria realizar missões extramuros, né? E a gente mostrou, não, existe a necessidade e existe a capacidade, nós estamos prontos para. Então, essa participação da nossa infantaria nessas primeiras operações, ela foi muito boa nesse sentido, né, de mostrar que, sim, se precisar, nós estamos prontos, né? E, claro, terminada a Operação Rio, o grupo continuou treinando, crescendo, buscando se aprimorar, né? Em determinado momento, o PEI deixou de ser PEI e virou POI. Mas não POE, não era Pelotão Operacional de Infantaria, né? Já saiu de especial para operacional de infantaria. E desculpa, Gonçalves, uma curiosidade, eu tenho essa curiosidade, eu acho que talvez o pessoal da Força Aérea também tem. Desde que eu sirvo, acho que na época do Ferrarese também, essa tendência de mudar nome é uma coisa um pouco não sei se é da Força, né? Porque assim, eu peguei o batalhão saindo de Binfa 13 para Binfa RJ, aí agora é GSD. Tem essa que a gente tá vendo ali, né? Teve o EBAPOI, aí teve, teve o GEI, EBAPOI, EBAPEI e depois o PEI. Vamos lá. Teve o GEI, que era um grupo. Grupo de combate. O GC, grupo de combate. 8 pessoas, 8, 9. Então, era um grupo porque realmente era uma fração pequena, era uma tropa pequena. Conforme ela foi crescendo, né, ela virou um pelotão. Padrão ali, 30 homens. Né? Então, essa mudança de nomenclatura de GEI para PEI, ela seguiu o aumento dos elementos operacionais. Exatamente, do grupo. Entendi agora. Né? Até aí, natural. Em determinado momento, deixou de ser pelotão especial, né, para ser pelotão operacional. E tem uma coisa que era bom lembrar, né? De onde surgiu o punhal.
Isso, Né? isso De que eu onde ia surgiu essa, perguntar. pô, por que punhal, pelotão punhal? É. Na Operação Rio, né, quando a gente fazia aquelas missões e tal, cada grupo tinha um código rádio, né? Que é o normal das operações. Calango, montanha. Né? Então, pô. E o nosso pelotão recebeu como código punhal. Ah, então foi E aí a gente incorporou este nome, né, ao grupo e nunca mais saiu, porque eu acho que caiu muito bem ao grupo, né? E a gente incorporou, porque foi a primeira missão real que a gente participou. E aí virou pelotão punhal, e até hoje Até hoje pelotão é reconhecido como punhal, então, esse nome punhal, ele surgiu exatamente da Operação Rio, que era o nosso código rádio, que era a nomenclatura que usavam para nos identificar. Mudou para POI, como eu falei, né? Isso foi em 1996. Não, peraí. Acho que foi em 96 que a Força Aérea entendeu assim, pô, já está na hora de a gente efetivar esses grupos e padronizar procedimentos, né? E aí, nós tínhamos na época o Comando Geral de Operações Aéreas, o CONGAR, que era o órgão da Força Aérea, a qual estava subordinada a toda atividade de infantaria da FAB, né? E aí o CONGAR, ele criou os PELOPs, normatizou os PELOPs, um em cada... Vamos lá. A Força Aérea, ela tem uma divisão de comandos aéreos regionais, né? Então nós temos 7 comandos aéreos regionais no Brasil. Aqui Manaus, Belém, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Canoas no Rio Grande do Sul, Brasília e Manaus, né? Então, Comar 1 até Comar 7. E aí criou um PELOPS em cada comar desse, né? Subordinado ao comando do comar e com atuação regional. Né? Então, cada comando aéreo regional, ele tinha subordinado a ele, dentro do batalhão de área ali, um PELOPS. E aí foi que ele criou o COESD, que era o curso, né, de Operações Especiais de Segurança e Defesa. Né? E aí já era PELOPS, que o PELOPS mudou de nome de novo, né? Criou o COESD, padronizou o curso. E colocou o Rio de Janeiro, o Santos Dumont, lá, o nosso RJ, como a unidade formadora do COESD. Então, os oficiais e sargentos dos PELOPS de todo o país faziam o COESD lá no Rio de Janeiro, quando falo no Rio de Janeiro, é no Batalhão Rio de Janeiro. Né? No batalhão. Lá no RJ, né, no nosso batalhão. E depois eles levavam essa doutrina para os seus PELOPS. Né? Por quê? Porque os cabos e soldados, por motivos logísticos e até financeiros, não dava para trazer todo mundo para o Rio de Janeiro para fazer o curso. Então, os oficiais e sargentos, eles vinham para o RJ, faziam o curso aqui, o COESD, né? E quando se formavam, eles voltavam para seus PELOPS regionais, né? E lá eles faziam o estágio de Operações Especiais de Segurança e Defesa para os cabos e soldados daquela região. E aí os PELOPS estavam funcionando desta forma. E como eram grupos regionais, eles tinham a tendência a se especializar dentro do seu ambiente operacional. Então é lógico, o pessoal de Manaus e Belém, né, tinha aquele basicão do COESD, mas depois eles buscavam uma especialização maior em selva. Né? O pessoal de Recife, né, tinha aquele basicão, mas fazia o curso de Caatinga, coisa que nós não fazíamos aqui no Rio de Janeiro, por motivos óbvios. Né? A gente aqui no Rio de Janeiro... Nosso ambiente é mais urbano. Né? Além do urbano, tinha parte de montanha, porque o Rio de Janeiro, o 3º Comando Aéreo Regional, ele engloba Região Rio, Sudeste. Minas e Espírito Santo. Né? Pô, Minas tem muita montanha, então a gente também fazia parte de montanha. Né? O pessoal lá do Planalto Central, lá de Brasília, pô, tem um Cerrado, né? Tem o Pantanal. Então, cada grupo, cada PELOPS desse, ele tinha essa formação do COESD e depois eles buscavam uma especialização regional, porque era um ambiente operacional em que eles provavelmente iriam operar, se fosse o caso. Né? E aí nós tínhamos os 7 PELOPS e tínhamos o Paraçá. O pelotão, ele começou a sua história lá em 94, né, com o Tupã, criando ali um grupo, e
né, a gente foi vendo aqui esse crescimento lento e gradual, mostrando ao que veio, mostrando que era um grupo, né, preparado e que a Força Aérea precisava ter tropas desse padrão, desse nível, né? Infelizmente, nem todo mundo concordava com isso, né? A gente tem que... havia dentro da própria Força Aérea, e vou dizer que até dentro da própria infantaria, alguns que não concordavam com uma certa resistência. Havia uma resistência aos pelotões de operações especiais, né? E aí, eu falei ainda há pouco que o CONGAR criou o COESD, né, que era o curso de Operações Especiais de Segurança e Defesa, que formava os oficiais e sargentos, e esse pessoal voltava, depois de formado, para os seus pelotões, para os seus pelopes, e faziam o estágio de Operações Especiais de Segurança e Defesa para os cabos e soldados. Em determinado momento, não lembro em qual comar aconteceu, mas durante um desses estágios de Operações Especiais de Segurança e Defesa, houve algum excesso, né? Alguém fez besteira, sempre tem quem faz besteira, né? O pessoal de todos os pelopes eram militares sérios, competentes, vibradores. Profissionais, né? Uhum. Não era só o nosso. É claro que a gente acha que o nosso sempre é melhor, né? Mas tinha muita gente boa, muita gente operacional, muita gente, competente em todos os pelopes, tá? Mas durante um desses estágios, houve algum excesso, alguém fez besteira, alguns alunos saíram machucados, e aí a autoridade na época, assessorada, na minha opinião, de uma forma equivocada, resolveu extinguir os pelopes. Por conta desse... muito rápido, né? Por conta deste evento que aconteceu. Que eu acho que foi ali vamos aproveitar isso aí. Vamos aproveitar esse gatilho para poder dessas pessoas que não concordavam com a existência do pelopes. Uhum. E aí houve esse evento, infelizmente, que resultou na extinção. Então o mesmo CONGAR que criou os pelopes anos antes, né, e normatizou, padronizou aquela coisa toda, decidiu por terminar com os pelotões de operações especiais. E aí numa canetada, né, numa decisão de comando, a gente é militar, né? Uhum. Ordem dada, ordem cumprida, né? Não questiona a ordem, a decisão do superior hierárquico. A ordem veio e a gente teve... Aí eu tive o desprazer, na época, aí eu já era tenente-coronel, comandante do BINFAI. Eu tava lá. E aí eu tive o desprazer de ter que cumprir essa ordem, né? Veio a determinação. E aí os pelopes foram extintos, deixaram de existir, né? E hoje, na Força Aérea, a única tropa reconhecidamente de operações especiais que faz essa atividade é o Paraçar, né? Então você monta aquele pelotão e coloca nele, por exemplo, uma grande quantidade de militares antigos, se possível a totalidade. E aquele pelotão, integralmente ou em grande parte composto por soldados antigos, já experientes, vão ter a instrução diferenciada que vão transformar ele num combatente especial, tá certo? Ou um curso de formação de cabo-comandos, no caso do nível dos cabos-soldados, tá? Que é um curso diferenciadíssimo também. Não é isso. Mas aquele elemento que foi selecionado para integrar o pelopes, ele vai ter sim um papel diferenciado. Quando o comandante de batalhão, daquele batalhão de infantaria lá, não é um batalhão de operações especiais, não. Quando aquele comandante de batalhão de infantaria tiver um evento que ele sabe que é importante e que ele pode resolver com um pequeno efetivo, que ele consegue resolver com 20, 30 homens, ele manda o pelopes. Ele manda o pelopes. É um pessoal que geralmente tem um nível de prontidão maior, que quando você estala o dedo, ele rapidamente se agrupa, ele vem. Às vezes ele está em casa combatendo o pelopes, ele sabe, o pelopes tem um plano de chamada só dele. Que o tenente comandante de pelopes, quando ele liga pro pessoal, quando ele aciona, em pouquinho tempo está todo mundo lá. Os outros pelotões do batalhão demoram mais. Então, quando o comandante tem alguma coisa diferente, que ele sabe que pode resolver, que é importante e que ele pode resolver com 20, 30, 15 soldados, ele aciona o seu pelopes. Depois, ele, com mais tempo, os outros vão chegando, ele vai botando mais gente. Mas o pelopes é o que vai na frente. Então, isso dá o cunho, o tom de operações especiais para aquela fração diferenciada. Tá certo? E isso tem demais no Brasil. Algumas brigadas do Exército Brasileiro montam SWOPs, subunidades de operações especiais. Ela fala assim, aí o comandante da brigada que regula. Batalhão tal, monte um pelopes. Se você não tem, monte um. O outro batalhão, monte um pelopes também. O outro batalhão, monte um. O grupo de artilharia, monte um pelopes. O batalhão de engenharia, monte um pelopes. Ah, mas eu sou de engenharia, eu construo estrada. Amigão, para 30 pessoas lá e transforma num pelopes.
tá certo? E aí, com aqueles pelopes, o comandante da brigada monta o que nós chamamos de uma subunidade de operações especiais, uma SWOPs. Então, quando o comandante da brigada, do mesmo jeito, também tem um problema que ele é capaz de resolver com uma quantidade de pessoas relativamente pequena, 20, 30, 50, 100 pessoas, cento e poucas pessoas, ele manda acionar as SWOPs dele. Aí vem pelotão de tudo quanto é lado, compõe aquela tropa que é diferenciada, que chega rápido, que tem um nível de adestramento maior e resolve a parada lá. Tá certo? Eu vivi em ambientes onde eu convivi muito com essas tropas. Tá? Vou falar um aqui muito diferenciado. O 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista. Fica no Rio de Janeiro. Cara, o 26B Paraquedista é como se fosse um batalhopes. Ele é um batalhão dentro da Brigada Paraquedista, tem cerca de 500 militares, tá certo? E todos esses 500 militares têm instrução diferenciada. Durante muitos anos, o 26B Paraquedista foi integralmente composto por soldados antigos, do núcleo base. O 26 não recebia recruta. Até 1986, o 26 não recebia recruta. Em 87, recebeu recruta pela primeira vez em décadas. Tá certo? E aí passou a ter alguns soldados que entravam no primeiro ano lá no 26. Mas era um batalhão que sempre foi composto por uma grande quantidade de núcleo base, por pessoal antigo. Tá certo? E por essa simples característica já diferenciava ele dos demais. E recebia meios para dar instrução. Então aquela instrução diferenciada que exigia às vezes mais quantidade de munição, que exigia aeronaves em maior quantidade para permitir saltos, por exemplo, o 26 tinha prioridade. E aí ele conseguia transformar todo o seu efetivo como se fosse num batalhão composto por pelopes, o que deixava ele numa condição diferenciadíssima. Tanto é que quando a Brigada Paraquedista precisa acionar uma tropa especial de valor batalhão para resolver um problema que 500 pessoas conseguem resolver, ele aciona a Brigada Paraquedista, ou aciona o 26B Paraquedista como batalhão, ou aciona o que nós chamamos de Força Tarefa Santos Dumont, que é o 26B Paraquedista reforçado por algumas tropas diferenciadas que a brigada tem em outros lugares. Então, para pegar um exemplo aqui de um nível ainda maior, como se fosse um batalhão de operações especiais, é o 26B Paraquedista. Sim. Mas se você olhar para outras brigadas do Exército, pegar um exemplo aqui, a Brigada de Santa Maria. Eu fui chefe do Estado-Maior lá. Tá? Eu servi lá no 7º BIB, em 96, 78. Foi de lá que eu fui para os Estados Unidos. Lá que estava o cara que fez para mim o pedido para mim ir para os Estados Unidos. Né? Servi lá no 7º BIB. Na época, o 7º BIB estava em Santa Maria. Hoje ele não está mais, está em outra cidade. Tá? O batalhão foi deslocado. E lá nós tínhamos uma SWOPs, na brigada. Tá? Tinha o pelotão do 29 BIB, que fazia parte da SWOPs. Tinha o do GAC da cidade, que era o 13 GAC. O terceiro GACAP, tá? E nós trazíamos pelopes de fora também. Tinha um pelopes da engenharia, tinha um pelopes de um outro grupo de artilharia que ficava em Caçapava do Sul, tá? Então nós montávamos ali uma SWOP, tinha uma SWOPs ali. Quando eu fui servir no 7º BIB, eu fui comandar a primeira companhia de fuzileiros. Eu cheguei lá e encontrei um comandante muito bacana, General Bolivar, que depois foi a general de exército, tá? Deu baixa e tal. Durante muito tempo ele desempenhou funções muito importantes. E o general Bolivar, o coronel Bolivar na época, ele falou assim: Ridalto, você está chegando da Exaó, você é o primeiro de turma, eu vou entregar para você a primeira companhia de fuzileiros, que você vai descobrir lá que tem um bichinho bem especial, que é o bichinho de estimação dela. E lá você vai assumir o comando das SWOPs da brigada. Você será o comandante da subunidade de operações especiais. Então chega eu para assumir a companhia de fuzileiros. Quando eu chego, eu descobri o bichinho da companhia lá. Logo na entrada da companhia tinha uma espécie de um quadro assim que ficava lá, um enfeite, vamos dizer assim, que era um desenho laranjado com um morcego em preto. Eu falei, gente, é a companhia do Batman. Depois eu descobri o oficial que criou a companhia Morcego, um oficial general também antigão e tal. E aí eu fui comandar a companhia Morcego, e a companhia Morcego, o seu primeiro pelotão era o pelopes do 7º BIB. E juntava os pelopes do batalhão da frente, que era 29, desses outros lugares que eu falei, e montava a tal da subunidade de operações especiais. Ali fizemos bastante coisa, porque um batalhão blindado, Glauber, é bem diferente. Um batalhão blindado, o lance do blindado é muito motivante, sabe? Você ter o blindado, você sabe que você é uma infantaria diferente. Você entra com a capacidade de chegar perto do inimigo como ninguém mais chega. Só que você tem que saber passar pelas agruras do blindado. Você combater dentro de um blindado, bicho, não tem nada de gostoso nisso não. Um blindado é um bicho de ferro,
tudo ali dentro te machuca, tudo é agressivo. Se você tirar a mão um segundo do banco, perder o apoio, você bate a cabeça no teto, bate a cabeça no companheiro, bate no fuzil do outro, bate no capacete do outro. É uma loucura, você está dentro de um blindado. Né? Eu fui piloto de blindado. Eu fiz o curso de formação, eu pilotava o blindado. Não que eu, como comandante de companhia, precisasse pilotar. Eu aprendi a pilotar o blindado na AMAN, como cadete. Mas depois fui ser comandante de companhia blindada. Pô, e você viver uma tropa blindada é uma experiência muito diferente. Então, se aquela tropa toda, o batalhão todo era blindado, era diferenciado, porque teve que se adaptar às agruras de viver dentro de um blindado, de sair sacolejando pelas estradas afora, desembarcar em movimento com a baixa rampa, pode se machucar o tempo todo você tá no sanhaço, tá na agonia ali de estar vivendo aquele ambiente confinado do blindado, e o blindado entra, faz transposição de curso d'água. Eu falei, meu Deus, esse bicho vai afundar, nós vamos morrer aqui. Tá certo? Não, ele atravessa, ele boia. Tá? Então, você viver aquela vida lá já dá um diferencial. Tá bem? Quando você quando você descobre que ali dentro tem um Pelopes, tem um pelotão especial dentro daquela unidade que já é diferenciada, que tem poucos batalhões blindados no Brasil. Tá? Então você começa a viver a situação. Então, por isso que eu estou dizendo, esse pessoal daqui, esse pessoal é o pessoal do 7º BIB lá, tá certo? Que foi formado lá, que eram os meus integrantes. E aí você começa a ver, começa a fortalecer o espírito de corpo. Aquilo que eu falei em outro lugar, em outro momento aqui. Aquilo que no meio militar é componente diferenciado, integrante. É tão integrante que une a gente para a vida inteira. Espírito de corpo. Então, olha que bacana. Os integrantes do Pelopes daquela época, tá certo? Até hoje fazem reunião todos os anos. Tá certo? Todos os anos. Pô, e não é só isso. Aí você, falando de espírito de corpo, você olha para o conjunto maior também. Pá, mas e a Companhia Morcego? Eu falei, bicho, a Companhia Morcego tem grupo no Facebook. Tá certo? Que eu tô lá. Tá certo? Tem grupo no Facebook, tá da Companhia Morcego. Diferenciadíssimo também, tá certo? E outras tropas que eu trabalhei criaram espírito de corpo. Criaram, que sobrevive há décadas. Quando o homem é submetido a uma pressão externa, uma pressão física, uma pressão emocional, como é que ele faz para vencer isso? Ele exercita com a mente e o coração a possibilidade de superação àqueles obstáculos impostos. Ora, quando ele alcança esse obstáculo, ele olha para trás e é como se estivesse escalando uma montanha. Ele está mais alto perante ele mesmo. Essa alteração de DNA que nós falamos é estar mais no ser e não no ter. O mais importante é quando ele volta para seu quartel, quando ele volta para sua família, um homem melhor. Um homem que aprendeu que ele tem fraquezas. Um homem que aprendeu a respeitar os outros. O homem que aprendeu a conviver em equipe. Então, essa massa crua de aço que eu disse ao senhor, ela vem sendo amalgamada e ganhando uma forma muito especial. Para a direita! Montanha! Licença, Coronel, comandante do pelotão de operações especiais. Apresento tropa pronta para demonstração. Senhor! Senhor! Vós que sois onipotentes! Vós que sois onipotentes! Concedei-nos no fragor da luta! Concedei-nos o fragor da luta! A nós que vencemos as pedras! A nós que vencemos as pedras! A nós que conhecemos o sabor dos ventos! A nós que conhecemos o sabor dos ventos! O destemor para combater! O destemor para combater! A santa dignidade para perseverar! A santa dignidade para perseverar! A força da coragem para sempre avançar! A força da coragem para sempre avançar! E a fé para tudo suportar! E a fé para tudo suportar! Dai-nos também, ó Senhor Deus! E dai-nos também, ó Senhor Deus! Quando a guerra nos for adversa! Quando a guerra nos for adversa! E quanto maior
Já no ano de 1995, já como primeiro-tenente, né? Eu já era um oficial com 4 anos após a formação. Fui movimentado para o 12º Batalhão de Infantaria em Belo Horizonte. E ao chegar em BH, no 12BI, naquela época se faltava muito oficiais de carreira, eu fui comandar a primeira companhia de fuzileiros, na qual o Pelopes se enquadrava. Então, mais uma vez, uma ligação com o Pelopes. O ano de 97 e o ano de 98, também no 12BI, em Belo Horizonte, eu fui subcomandante de uma companhia operacional do 12BI, onde tinha a bordo dela o Pelopes. E em 98, como capitão, também comandando uma companhia do 12BI, onde havia uma estreita ligação minha com as atividades do Pelopes, até mesmo porque o meu perfil como oficial sempre foi buscar o adestramento nas práticas de operações especiais, de atividade de tiro, lutas, treinamento físico. E eu encerrei a minha ligação com os Pelopes quando da minha transferência do 12BI para a ESAO, no Rio de Janeiro. Após a ESAO no Rio de Janeiro, eu fui classificado no 1º Batalhão de Infantaria de Selva, em Manaus, Amazonas, onde eu pude concretizar o sonho de realizar o curso de operações da selva, categoria B no SIGS, em Manaus. Então essa foi uma jornada que eu procurei transmitir para vocês, da minha ligação com aquela fração que desde da minha infância no Exército pôde traduzir aqueles valores mais caros de coragem, abnegação, espírito de equipe, resiliência, força de vontade, caráter, valores tão caros para todos nós. E o Pelopes, pelotão de pronto emprego, operações especiais, treinados para a guerra, vibrando sem cessar, malditos guerreiros, com sangue de pantera, elite eterna do nosso batalhão, soldados treinados com raça e vibração, estamos sempre prontos a cumprir qualquer missão, rapel, patrulha, estouro de aparelho, nós temos a missão de dizimar os guerrilheiros, vivemos, morremos, pois somos fuzileiros, Brasil, acima de tudo, Pelopes, maldito! Porque isso aí, a pessoa gosta de defender o seu símbolo. Isso aí. Aí a gente criou logo o símbolo do Pelopes. Cara, quando criou esse símbolo, mudou tudo na mente do militar. Isso. E o pessoal lá acha, cara, vamos botar gorro preto todo mundo aqui. Porque é o seguinte, todo mundo aqui é do pelotão, que vai diferenciar o gorro preto do comando é o brevet, pô. É. Isso aqui que significa que o cara é do pelotão. Quer dizer, o cara é comando. Pelotão de operações especiais. Cara, esses caras ficaram tão orgulhosos com isso. Isso aí. Batalhão de operações ribeirinhas, né? Isso aqui é o Pelopes. O que acontece? Acontece, cara, é um time, tudo é time. Tipo assim, não adianta tu achar que a seleção do Brasil de 70 é igual a de 82, que é igual a de foi campeã em 94, sei lá. Isso. Acontece, pô. O contingente tá muito, depois o nego vem com o saco, o pelotão esvazia. Isso. E tem que formar. E formar não é assim, quantos comandos tu forma por ano? 60? Não, tu forma 10, forma 2. Quando forma um exagero é 18, 20, formou 18. Dificilmente. Cara, é difícil. Tem que encaixar o aluno, não é pra qualquer um, DNA. Isso aí. Não adianta, eu vou treinar pra comando. Cara, eu nunca achei que isso aí vai funcionar, mas tem cara que consegue. Isso. Eu acho que já é um negócio que tá dentro da mente da pessoa, entendeu? Isso aí é predestinado. Eu não tô nem aí pra essa porra de sofrimento e frio. Eu quero é mais. Se o cara não tiver esse pensamento, não adianta ele ficar fazendo barra, ficar assim, correr o dia inteiro. Eu vou correr o dia todo, mas é tudo mentira. Não que isola ele, vou embora. Isso entendeu? Aí. Vamos lá, Pelopes, cara.
Pra não fugir do tema. Isso. Cara, o pelotão tava... Aí tinha um comandante lá, os 3 comandantes que eu peguei, os 3 eram comandos anfíbios. Cada qual, mas... Porra, alguns foram meus instrutores. Nível altíssimo, comandos anfíbios do mais alto nível. Aí conversei com ele, o S3 é um comando anfíbio que, pô, desde tenente, pô, sempre a gente trabalhou ali para introduzir o caçador, explosivo, melhorar os adestramentos. O batalhão é assim, cara. Os oficiais se juntam com o sargento, planejam, faz uma lista de material que precisa, o comandante analisa, leva para cima, o almirante escuta com a maior, diga-se, com a maior atenção, entendeu? Isso. Porque o especialista tá lá embaixo, cara. O especialista é o sniper, é o demolições, é o caçador, é o homem da saúde, o comunicante. Então todo mundo precisa escutar, né? Os almirantes de fuzileiro naval hoje em dia, eles têm consciência que quando ele era capitão, há 20, 30 anos atrás, sei lá, o material era outro. Evolui, né? E quem tem que dizer o que tá doendo, o cara é até capitão, é comandante, pô. Exatamente. É você que tá na linha de frente ali. Tu não vai querer que o almirante faça teste lá na Amazônia com mochila. Não existe. Quem tem que fazer os batalhões e falar, ó, esse material aqui é ruim. O almirante vai te escutar, porra. Então existe essa simbiose. Isso. De cima para baixo e baixo para cima ali. Entendeu? E a estratégia da Marinha quem traz é o alto comando, pô. Isso. Eles que têm a visão do que o Brasil quer, eles se enquadram lá e a gente vai junto. Aí o PELPESP, cara. Como eu tava com esses oficiais de alta visão, aí eu vi que tava pegando ali, pô, cara, tem alguma coisa aqui que não tá fechando nesse pelotão aqui. Aí eu fiquei olhando assim, isso no primeiro dia que eu cheguei lá. Logo assim. Aí formei aí uns soldados assim, meio desanimado e tal. Aí comando, cara, também não tinha comando, cara. Se não tiver o comando no pelotão de operações, como nós vamos andar? Porra. Aí tinha um outro assim, aí tinha uns que já estavam já quase indo pra reserva, também não era de puxar o pelotão. Aí chegou um sangue novo, pô. Isso aí. Chegou sangue novo lá, chegou eu, chegou aí o Sabá, Negreiro, não sei o que mais lá. Foi chegando esse pessoal lá. Então, já reunimos, falamos com o comandante do Operações, né? O que é que vocês acham aí? Fizemos uma reunião, cara. Primeira coisa, a gente não tem símbolo. Não tem identidade. A gente não tem identidade. Claro que é comando anfíbio, pelotão, mas sim, mas meu cara sabe o cara é do pelotão. Aí, pô, precisa, não vai ficar muito norte de brevet, símbolo. Não é brevet, é símbolo. Porque isso aí, a pessoa gosta de defender o seu símbolo. Isso aí. Aí a gente criou logo o símbolo do PELPESP. Cara, quando criou esse símbolo, mudou tudo na mente do militar. Isso. E o pessoal lá acha, cara, vamos botar gorro preto todo mundo aqui. Porque é o seguinte, todo mundo aqui é do pelotão, que vai diferenciar o gorro preto do comando é o brevet, pô. Isso aqui que significa que o cara é do pelotão, quer dizer, o cara é comando. Pelotão de operações especiais. Cara, esses caras ficaram tão orgulhosos com isso, isso aí. Porque foi uma maneira de realmente... Isso, podia levar um moral que o pessoal tava... E o pessoal sabia que para botar aquele gorro lá, acabou a brincadeira, meu irmão. Isso aí. É diferenciado. Diferenciado. O comandante formou o batalhão, senhor, PELPESP vai ser isso aqui. E, camarada, é seleção para entrar no PELPESP. Entendeu? Isso aí. E o comandante perguntou, cara, o pelotão tá em condições de quê? Deu, comandante? Por enquanto, nada. Eu falei, não vou ficar mentindo, pô. Isso. Porque o mais antigo não era eu do pelotão, mas o operações do pelotão era eu. Isso. Aí eu, comandante, por favor, só avisa o almirante que se tocar o pelotão, você não pode mentir, você não pode blefar. A gente vai estar blefando, pô. Vou estar com uma ruma de maluco atrás de mim aqui. Que era muita operação ribeirinha. Isso. Então os caras sabem fazer aquelas coisas de operação ribeirinha, operações especiais de comandos anfíbios. Isso. É outro nível, cara. Como é que o cara daqui, vou pegar um cara daquele para guiar um fogo aéreo, fogo naval, fogo de artilharia, guiar um caça, fazer uma navegação aeromóvel, exigir do cara transmissão de dados de topografia, porra, pela fone ali, olhando rápido, não posso. Não dá. Responsabilidade nossa. Optrônicos, comunicações, todo um sistema novo que chegou de Israel para a Marinha. Eu não posso jogar isso na mão de um soldado de agarra, pô. E a Amazônia, traficante subindo e descendo. Isso. Como é que faz uma defensiva? Qual o comportamento de um soldado? O cara veio bater com que chama de bonde, né? Um bando daquele descendo lá na Colômbia. Aí tem que conversar, pô, chamamos que, senhor, isso aqui assim, a gente sabe que a Amazônia não é brincadeira. Não. Mesmo, resumindo, com 3, 4 meses eu fui lá no 01, junto com o comandante, foi o comandante Capuz, né? O comandante Capuz. Mas, cara, foi muita munição que foi usada nisso aí. É porque eu não tenho vídeos aqui. Para especializar. Aí você, cara, presta atenção, olha o padrão pelo padrão, pelo olhar da pessoa, tu vê o orgulho que a pessoa tem e a maturidade que foi alcançada. Entendeu? Então, a Manaus, o pelotão é antigo, muito bom.
Só que tava desguarnecido. A gente chegou para guarnecer. Guarnecer, vamos acertar o passo. Criou uma identidade e motivação. Hoje está melhor. Porque na época o sargento, o Sabá era terceiro, o pessoal que era cabo se tornaram comando. Estão lá, já sabe como é que tem que fazer. Isso. O nível de operacionalidade mudou para melhor. Entendeu? Isso. Porque isso que é operações especiais, pô, né? Porque no meu tempo nada, pô. Mudança de mentalidade, né? Sempre. Aí, pessoal treinando. Isso aí é algumas fotos. Isso. Treinamento. Cara, eu tinha muita foto do POP, só que meu HD foi pro barro. Mas olhando ali a tropa ali, tu vê que é uma tropa diferenciada. Cadê aquela foto aí que tá o pessoal dentro? Bota aí pra gente ver. Pronto. Olha isso aí foi um treinamento que a gente fez contra a guerrilha com o POPESP aí. Entendeu? Padrão elevadíssimo. Isso aí deu, acho que uns 15 dias, cara. Um pelotão de operações especiais. Isso aí, cara, acho que uns 10 mil tiros a gente usou aí. Todos os tipos de emboscada que você possa imaginar. Esses caras aprenderam aí. Com um explosivo dentro, com explosão aproximada, com nível de pressão altíssimo, batendo no tipo sem ninguém falar assim, porra, meu ouvido tá doendo. E eles fazendo, cara. Junto com a gente ali, os comandos. Então, um soldado ali, um cabo que quer ser comando. Hoje esses caras estão na COI. Isso. São comandos do exército. Alguns são forças especiais. Tem gente aí que deve ser delegado. Lá com a companhia de operações especiais de Manaus tem pessoal nosso, Minas Gerais, cara, em tudo que é lugar. Enquanto essas pessoas no meio do mundo, cara, graças àquele treinamento lá, eu fiz o curso de caveira, não sei onde. Porque ou seja, é um curso cara, um treinamento com maturidade, não é ficar de paga 10 aí, joga lacrimogêneo dele e fica dando murro. Cara, nada disso. Cara, objetivado. Meu irmão, sério, meu irmão, senhor, se pegar. É barro. É vida. Daqui tu tá aqui, amanhã tá na Colômbia. Porque lá é muita... Cara, tu entra na Amazônia, é só você e Deus. Eu não posso estar com um bando de maluco lá brincando de gorro preto, pô. Não. Os soldados chegaram num nível tão alto de treinamento. Essas pessoas estão muitos estão na Marinha, muitos estão na polícia. Isso. Parabéns pra polícia que pegou esses caras aí. Cara, os caras, pra começar, primeira coisa que eu aprendi lá na Amazônia, paz, quem leva o comanf é o soldado. O soldado é o patrão. O comanf sabe patroar pra caralho, pô. Mas o auxiliar... Eu não posso estar lá patroando com a carta na mão, falando com o comandante, com o navio, com o mar e guerra na fonia. Isso. O comandante do batalhão e eu aqui no motor aqui. Não, o soldado que faz isso. Para o soldado fazer isso, o batalhão tem um paiol de barco lá gigantesco. O soldado lá, exemplo, o Paulino é como você figura hoje em dia. Aí era soldado. Cara, o soldado nosso lá, ele é treinado para em movimento, ele desmontar o motor e montar sem tirar do berço. Caramba. Os instrutores lá, bora, liga o motor aí. Qual o problema do motor? O motor de 4 tempos é motor de 4 tempos. Só que isso. A diferença é que o motor de popa ali tem menos coisa para fazer um carro andar, certo? Isso. Mas o princípio é o mesmo. Cara, os caras desmontam aquela porra lá em 270 peças, sei lá. A exigência que eu escolhi o POPES para começar, tu quer fazer parte do POPES? Tu vai trabalhar no motor de popa, cara. Se eu chegar aqui e tu não tiver com o motor todo desmontado, eu fui lá no comandante, precisa com o paiol de barco, pega o nosso pelotão, ensine o que é mecânica. Meu irmão, os caras ficaram lá, deu soma. E a gente fez um treinamento muito foda, que serve de exemplo para qualquer polícia, qualquer grupo de comando. A instrução de especialista, cara. Então é o seguinte, eu não ficava perturbando o cara, vamos fazer tudo, não, pô. O enfermeiro fazia parte de enfermeiro, a boizada do motor de popa. Eu não quero ver ninguém aqui eu ficava sozinho no POPES. Antes não, ficava o pessoal perdia muito tempo, vamos fazer flex. Cara, não, cara. Esse modelo eu levei da ação de comando. Isso. Senhores, um time profissional não fica de besteirol, não. Porque quando precisar, não perguntar. Tu teve todo tempo, tu tava fazendo o quê? Só que a gente botava e fiscalizava e cobrava. O cara não passou porque é burrão, meu irmão, sai do pelotão, vamos arrumar outro. Ordem interna, meu irmão, e a fila para entrar no pelotão? Virou. Gente. Aí vira aquela ciumeira, né, cara? Isso. Tem um pelotão que o pessoal não queria ir, aí mil militares, 600 soldados querendo ir pro pelotão lá. Os sargentos todos, mas não cabia, pô. Isso aí tem que criar, e quanto mais fica mais valorizado e melhor. O soldado sabia disso. Então o soldado, eu tinha até medo de falar que ele ia sair do pelotão, tinha até medo dele, o cara morrer. O cara entrou, não saia mais não. O cara mudava o comportamento dele. Isso. Mudava, o cara. Valorizado. O cara que ficava vacilando e já não vacilava mais, o cara mudava, ele ficava sério.
Os treinamentos também. Isso. E eu não vou falar como é treinamento, porque eu não estou aqui para estar ensinando nada, não, porque do outro lado tem vagabundo nem assistindo. cabe. Nem cabe. Aqui não é para isso, aqui não é para isso. O cara quer aprender, vai ser fuzileiro, vai pro Dá BOP. o nome aí, dá faz o concurso. Quer aprender que é passa. Comanf faz? Vai lá pra escolinha lá do Comanf lá, que a gente chama de escolinha. Isso aí, Escolinha vai da tia Teté. Vai lá que lá tu vai aprender vai passar tudo frio, vai tomar... entendeu? Cara, como é que é feito esse detacelva? Eu não vou contar aqui, Bruno. Não precisa. Vê a imagem disso aí. Vê, aqui Vê a já imagem diz tudo. e pensa como é que o cara chegou nisso aí. Imponente ali, o pessoal isso aí eu todo não vou na camuflagem Eu não vou ficar perfeita. dando aula aqui de emboscada, nada disso. Entendeu? Ali tem o tamanho das mochilas ali também, que o camarada Cara, carrega isso aí, ali, fuzil esse pessoal amarrado aí, daí, cara, resumindo, vou te falar o nível que chegou o PEOPESP, cara. Certo. A gente tinha um telefone de emergência, o comandante, eu falei, comandante, o senhor chamou, o senhor me dê só, no máximo, o senhor me avisa aí com 6 horas antes, porque Manaus é grande. O pessoal chega aqui, a gente vai para qualquer lugar do Brasil, da fronteira. E me esqueça. Aí tá bom, vocês estão com dor de barriga, esquece essa porra. Porque a gente já tinha todo o material de logística já, de enfermagem e tudo. E o comandante, o que é que ele fez? Ele pegou um grupo de enfermeiros e deixou junto com o PEOPESP e médico também. Top. Entendeu? Primeiro. Isso aí. Eu não vou falar como é a estrutura de um PEOPESP, porque eu considero secreto. Isso aí. Então, quem quiser saber, que vá treinar e que E pegue o passe. seu exército em algum país e pegue seus bisu. Isso aí. Porque na acabou. Amazônia tem uma maneira de se lutar. E a Eu não vou Amazônia? no podcast aqui abrir o jogo. Não existe. Não existe. Só, Exato. então, operações especiais na Marinha, mergulhador de combate, toneleiro e PEOPESP. Não existe outro. Exatamente. Foi tipo assim, o nego vibrando queria fazer aquilo lá. Então, o PEOPESP é a terceira unidade de operações especiais da Marinha. Exatamente. Então, o PEOPESP tem uma importância gigantesca, porque ele economiza o batalhão. Isso. Porque você está na Amazônia, um destacamento nosso lá, se tocar, você não desloca. Se eles não resolverem, a gente vai lá. Aí pô. vai, isso aí. Entendeu? Mas o primeiro combate... Primeiro de tudo, cara, operações especiais não é quantidade de pessoas, é qualidade. minucioso, isso aí. 2 caras desse aí, depende do que for fazer, ele resolve. Acabou. Porque, Dá um zoom aqui. dá o zoom nesse negócio aí. Isso é o PEOPESP, é o símbolo, né? Pô, muito padrão. A metade ali... Cara, o que acontece? Como é que eu cheguei à conclusão desse símbolo aí? Foi rápido. Não gastei. Quanto tempo eu gastei pra fazer esse símbolo aí? Gastei 0 segundos. É real. 0 segundos. Qual o comandante? Ô, Carcará, pode fazer o símbolo lá atrás pra mim ver aí. Aí tu não- Já tem algum ornamento? Já tá feito, comandante, o símbolo. Ele tá feito, então deixa só lá embaixo que eu volto. O que é operações especiais? Pelo nosso manual. Ação de comando e reconhecimento. Isso. Ação de comando já sempre existiu, que é o símbolo da ação de comando. A caveira, o raio... Já contei a história como é que foi feito Isso. lá. Juntou todo mundo, a gente fez esse símbolo aí. E o reconhecimento é uma águia, Isso. que é o símbolo da Reconter. Aí deu, cara, eu vou inventar nada. A Marinha, ninguém cara, tem aqui. Aqui, Tem não é, nada aqui não é inventado. inventor, não. Aqui não é casa de invenção. Tudo já foi inventado. Alguém já criou, alguém já estudou. Muito interessante. Eu gostaria de aproveitar para mandar aqui as nossas sinceras continências aos nossos camaradas da FAB. A nossa associação é composta de veteranos do Exército, hoje também da Marinha e hoje também da FAB. E nós sabemos que havia Pelopes também na FAB, na Marinha Pelopes. Eu incorporei na base aérea de Belém em 1983. E durante esse período, após o término do treinamento básico, eu fui designado para o esquadrão de material, onde eu fazia planta de casa, essas coisas. Mas eu queria era a cara suja, eu queria o fuzil e a mochila nas costas, né? E tinha uma equipe que chamava Unidade Celular de Intendência, UCI. Montava barraca, fazia limpeza, cortava árvore, outros. Então, e eles usavam um uniforme diferente, era um uniforme verde-oliva. O mesmo uniforme que os americanos usavam na Guerra do Vietnã. Né? E eu queria aquele uniforme. Né? Aí quando eu entrei na equipe lá, eles descobriram que eu era atleta de natação e me mandaram para o Rio de Janeiro para eu compor a equipe da Comissão de Desporto da Aeronáutica. Aí isso aí acabou com a minha carreira na FAB, porque não era o que eu queria a cara suja, queria mochila e fuzil, e lá eu só tinha que acordar, nadar até as 9 horas da manhã e acabava minhas atividades, não tinha mais nada para fazer. Aí eu resolvi dar baixa e prestar o concurso para a Escola de Sargento do Exército. Tá?
alcancei êxito e comecei novamente a carreira já no Exército, né, na Escola de Sargento das Armas. Muito interessante. Eu gostaria de aproveitar para mandar aqui as nossas sinceras continências aos nossos camaradas da FAB. A nossa associação é composta de veteranos do Exército, hoje também da Marinha e hoje também da FAB. E nós sabemos que havia Pelopes também na FAB, na Marinha Pelopés, mas vai ficar por um outro dia. O senhor esbarrou nos Pelopes, foi quanto? Aí, quando eu saí da escola de sargento, eu fui designado para o 2º Batalhão de Infantaria de Selva, em Belém, no Pará. E assim que chegou lá, eu já fui escalado para ser comandante de grupo do Pelopes. E concomitante com isso, fui voluntário para frequentar o curso de Guerra na Selva. Fui para o SIGS, concluí com um aproveitamento do curso de Guerra na Selva. Fui convidado. Qual ano foi isso? 1988, eu concluí o curso de Guerra na Selva. E fui convidado para ser instrutor lá. A princípio eu não queria, porque eu trabalhei por vários anos como compondo a equipe de instrução do SIGS e formamos centenas de guerreiros de selva durante esse período. É interessante saber, aquelas pessoas que nos ouvem, quando chegavam no nosso quartel sargentos, tenentes, que haviam passado por cursos de tropas especializadas, seja guerreiro de selva, seja caatinga, seja Pantanal, eles eram mandados a compor o nosso Pelopes. E o nosso Pelopes, ele desenvolvia muito armadilhas, aquelas armadilhas ali contra a guerrilha. E chegou o nosso conhecimento que foi através dos índios que o SIGS desenvolveu seu manual e ensinou sobre aquela tipologia de armadilha contra a guerrilha. O SIGS foi criado em 1964, né, e já existia uma expertise sobre o manuseio de armadilhas na Guerra do Vietnã. E o Exército Brasileiro ele mandou uma equipe que fosse até o Panamá, ao Jungle Operation Training Center, e essa equipe concluiu o curso de Jungle Expert e trouxeram essa expertise para o Brasil. Então, pessoal, existe uma curiosidade, eu gostaria de trazer aqui então duas curiosidades. Pode ser duas? Pode ser duas? Pode. Sobre a história do facão e sobre a história do nosso uniforme do Pelopes, que também foi de comandos, né? Vamos começar pelo uniforme. Esse uniforme se conta aqui atrás. Esse padrão de camuflagem ele foi desenvolvido em 1942 para que o exército americano utilizasse na Guerra do Pacífico. Tá? Por isso ele é chamado de P-42. Uma curiosidade é que ele foi desenhado por um jardineiro. Tá? O exército ele abriu como se fosse um concurso para se desenvolver uma camuflagem, tá? Porque os alemães utilizavam na Europa padrão de camuflagem. E esse jardineiro ele foi feliz em desenvolver essa padronagem. Tá? O exército americano adotou e a princípio quando eles começaram a utilizar o uniforme camuflado na Europa, houve caso de fratricídio, porque tropas americanas viram o camuflado, confundiram com tropas alemãs e acabaram trocando fogo e tiveram baixas por causa dessa confusão. Então o exército americano decidiu que não iria usar esse uniforme camuflado na Europa e ele passou a ser usado somente no Teatro do Pacífico, pelos fuzileiros navais e pelo exército americano. O exército brasileiro, na década de 70, final da década de 70, adotou esse uniforme como padrão. E até 86, 87 era essa padronagem, que normalmente quem utilizava eram tropas especiais, paraquedistas, comandos, forças especiais e a tropa dos Pelopes, tá? Até ser substituído pelo hoje conhecido internacionalmente como Lagarto Brasileiro, que é o uniforme atual que é usado pelo
Exército Brasileiro. Eu ouvi falar que entre 41, acho que foi em 1941, houve uma reunião nas Águas de Natal entre o presidente e o presidente americano. E dessa reunião nasce a ideia da ESG, da FEB e dos Pelopes. Logo na década de 50, posso estar errado, me corrija, sai um GC para os Estados Unidos para fazer o curso de comandos. Depois disso, veio a ideia desse uniforme. Não, na realidade esse uniforme foi desenvolvido em 1942 pelo Exército Americano. O uniforme já existia. Tá? O primeiro curso de operações especiais no Brasil, acho que foi em 59, Exatamente. Foi no final da década de 50. O primeiro curso, tá? Eu cheguei a conhecer o general Thaumaturgo Salgueiro Vaz, que fazia parte dessa primeira turma. Eu acho que formaram em torno de 15 pioneiros. Tá? E a partir daí, desse curso de operações especiais, foi que começaram nossos comandos e forças especiais. Tá? Que até então somente eram considerados tropas especiais os precursores paraquedistas. Tá? E desse núcleo aeroterrestre nasceram os comandos e os forças especiais. Então, quando nós vamos ali na Brigada de Forças Especiais, ali tem essa história que o senhor acabou de contar agora, com esses precursores e a estátua deles ali. Porque no exército inteiro todo mundo chama de brotoeja. Ah, o camuflado brotoeja. Porque, tipo assim, as manchas dele, tipo assim, o pessoal associava com manchas no corpo, então era conhecido como uniforme brotoeja. E uma curiosidade é que ele é biface. De um lado ele tem a camuflagem para praia, deserto, mata seca, e de outro lado é uma camuflagem voltada para o lado da floresta. É o facão do guerreiro de selva. Tá? Isso aqui, tá? Foi um projeto do comandante do SIGS, do coronel Fregapane. Ele chegou nesse desenho, tá? Mas, tipo assim, com a passagem do comando, a ideia praticamente tinha morrido. Tá? No comando do coronel Souza Abreu, tá? Ele resolveu implementar o facão do guerreiro de selva. Então, o militar, ao concluir o curso de guerra na selva, ele é outorgado o direito de possuir o facão do guerreiro de selva. Então, ele é entregue em uma cerimônia no SIGS e, eventualmente, pode existir em algum outro lugar do Brasil uma cerimônia para a entrega do facão. Tá? Mas, normalmente, a entrega é feita no SIGS. Tá? Então, o militar que conclui o curso, tá? Ele, ao término do curso, ele pode ostentar o facão do guerreiro de selva. Só que, para isso, o facão ele tem que ser entregue em uma formatura onde existe um ritual que tem que ser obedecido, tá? Para que ele possa, a partir daí, começar a usar o facão do guerreiro de selva. Selva! Selva! E que fizeram a história do que é o Selva! Selva! O facão do guerreiro de selva era um projeto do guerreiro de selva 017, Gélio Fregapane. Eu estou esperando o senhor aqui para nós termos uma entrevista como essa, hein? Nós tivemos ali na fábrica, onde que eles dobram os paraquedas, e aí debaixo da cadeira do piloto vai uma faca Fregapane. Agora ficamos sabendo que ele também contribuiu com o projeto do facão, o projeto do chapéu canoado. O senhor também sabia do chapéu canoado? Sim. O projeto do chapéu canoado, e tem até hoje, depois que ele foi para a reserva, continua contribuindo com outros projetos. É inquestionável o orgulho que o guerreiro de selva traz na sua onça e no seu facão. Da mesma forma, são os Pelopes.
que foram formados pelos adjuntos de tropas especializadas, e ele ostenta a sua manicaca, ele ostenta os seus brevês. No 7 de setembro ou nas operações, eles estão sempre trazendo os seus brevês, porque ali carrega um manto de muita história. É isso mesmo, meu adjunto Pelopes? Como integrante de Pelopes, tipo assim, em Uberlândia eu fiquei 15 anos como adjunto de Pelopes, e no segundo bis eu fiquei 3 anos. Tá? Então, tipo assim, e existe uma diferença no nível do pelotão, porque depende muito de equipamento, de material, mas o treinamento, tipo assim, praticamente é o mesmo ao longo do tempo, né? Especializando o pessoal em patrulha, explosivo, técnicas de altura, verticais, com uso de corda, mosquetões, tá? Então, emprego de aeronaves com rapel, relocasting, Maguire, e tipo assim, balizamento de zona de pouso, zona de lançamento para ressuprimento, tá? Então, tipo assim, como já diz, são operações especiais, e esses homens são treinados para isso, para fazer acontecer em qualquer tipo de ambiente, em qualquer tempo. Então, tipo assim, você que está achando que o seu tempo passou, tá? Não passou não, tá? Procure essa associação, tá? Mostre que você ainda pode dar muito, tá? Você pode se sentir útil, tá? Você pode ser útil à sociedade, tá? Você pode ser útil ao seu país e útil ao seu irmão que está necessitado. Aos veteranos de todo o Brasil, as nossas sinceras continências, e aquele cidadão civil que está assistindo aqui os nossos podcasts, onde chegar um veterano, respeite o veterano. Ele é um arquivo vivo da história de nosso Brasil. Nas superpotências, o veterano é tratado com honra. Aqui no Brasil, as pessoas precisam descobrir o valor que tem um veterano. Muito obrigado. A minhas sinceras continências. Selva. Pelopes.